Olá pessoal, conforme combinamos, vamos dar início aí à nossa série de vídeos falando sobre tudo que tem a ver com o mercado, de modo geral. E como não podia deixar de ser, o tema que talvez gere mais ansiedade, dúvida nas pessoas é o próprio mercado. A pergunta como está o mercado faz parte da minha vida. Nesses 30 e poucos anos foi a pergunta que eu mais ouvi. Às vezes até eu imaginava que eu não conseguia começar a trabalhar antes que alguém, no começo do dia, me perguntasse: Rubem, como é que está o mercado? Ou pudesse ir embora para casa quando o último perguntasse: Rubem, como é que está o mercado? Às vezes eu, nas minhas palestras, também tentava reunir todo mundo numa voz só, dizendo e perguntando: Rubem, como é que está o mercado? E aí eu pudesse dizer: não faço a menor ideia. Como assim, Rubem, não faz a menor ideia? É que, meus amigos, o mercado, em situações normais, né, ele não funciona como um bloco monolítico, indo de um lado e para outro, todo mundo junto. Né? O mercado é composto de milhares de empresas e de milhares de situações que envolvem essas empresas. Né? E a todo momento, profissionais estão sendo trocados, profissionais estão trocando, há um movimento constante, é um processo dinâmico. Né? E, portanto, em tempos normais, o mercado ele é um ser vivo, né? Com as coisas acontecendo todas ao mesmo tempo. Né? Ao final de cada ano, as empresas revêem o seu planejamento estratégico, agregam novos cargos, substituem outras pessoas. No final de cada ano, muitas vezes os profissionais optam por trocar de emprego para um projeto novo e tudo isso faz com que o mercado se movimente. Vejam, eu estou repetindo assim em tempos normais. Em seguida, eu vou falar sobre as exceções. Né? Bom, em tempos normais, o que eu digo é o seguinte, né? Como você não controla o mercado, as suas movimentações, né? Eu adoraria que as empresas pudessem me passar um planejamento do que pretendem fazer durante o ano em termos de substituições, que eu iria me preparando, mas isso não acontece. Né? Então a gente não tem o menor controle, nem as próprias organizações muitas vezes controlam todas as variáveis da sua rotina. Né? Então o que eu digo para o profissional é o seguinte: o mercado é você e a sua carreira. O mercado é o profissional e suas circunstâncias. Né? O que você pode controlar é a sua vida. Né? Se você se preparou, né, certamente o mercado vai, na grande maioria das vezes, vai estar favorável. Se você não se preparou, vai ser mais difícil na medida daquilo que você não investiu. Né? Eu sempre brinco sobre a questão da sorte. Né? Tem sorte quem está preparado quando surge a oportunidade. Né? Eu participei de uma oportunidade, de uma vaga e precisava falar inglês e por azar eu não falo inglês. Né? Não é azar. Né? Eu não ter investido nisso. Tem sorte quem está preparado quando surge a oportunidade. Então, não tente controlar as variáveis de mercado. Controle aquilo que possa estar a seu alcance, que é a sua carreira. Agora, vamos falar sobre as anormalidades, aquilo que foge do cotidiano da nossa vida. Né? E como eu comentei, né, são 4 as variáveis que afetam o mercado e fazem com que ele funcione de uma forma uniforme. Tá? A primeira delas, né, são os planos econômicos. Né? Quando eles são muito intensos, né, e quando eles afetam a economia de uma forma muito forte, eles afetam o mercado. Vou citar 2 exemplos. Tá? O plano Collor, que retirou todo o dinheiro da economia no determinado momento, aquilo travou o mercado de uma forma muito intensa, e o plano real, tá? que realmente acabou com uma inflação galopante que nós estávamos vivendo e que fez com que houvesse uma estabilidade na economia. Isso trouxe um alento em algum momento. Tá? Então, primeiro, planos econômicos. Tá? Segundo, grandes investimentos. Né?
normalmente o país ou as regiões, eles trabalham em cima de uma normalidade de investimento. Empresas que se instalam, empresas que investem, alguém que está ampliando, alguém que está mudando seu negócio, né? Mas às vezes tem investimentos muito intensos em determinados períodos, né? E aí acabam se criando bolsões de contratação. Na metade dos anos 90, da metade para o fim dos anos 90 até os anos 2000, houveram muitos investimentos aqui na região sul do país. Isso fez com que houvesse um boom de contratações, né? Algumas delas assim que nós até desconhecíamos sobre características, né? Coisas bastante novas, né? Então, grandes investimentos afetam, normalmente positivamente por um período, né? Uma bolha, como eu disse, uma bolha de contratação. Depois nós temos as mudanças políticas, né? Que sempre causam um certo trauma, né? Sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, um governo de direita que é trocado por um governo de esquerda, depois um governo de esquerda que é trocado por um governo de direita, e isso cria uma certa dúvida, que gera uma certa angústia, que gera uma certa tranqueira, né? O que acaba acontecendo é que o mundo empresarial puxa o freio de mão para ver o que acontece. Como é que vai ser essa mudança, né? As promessas de campanha vão ser cumpridas? Quem vai cuidar da pasta da economia, né? Tudo isso faz com que em algum momento isso tranque, né? Normalmente até as primeiras medidas do novo governo, né? E por último, né, o quarto elemento aí que faz com que o mercado pare, né, são as grandes crises internacionais. E aí nós tivemos diversas, né? Algumas mais antigas, como por exemplo a invasão pelo Iraque ao Kuwait, né? Nós tivemos a quebra do sistema imobiliário americano, isso em 2008, né? Que foi bem traumática, né? E o que estamos vivendo agora, né? Que é a crise do coronavírus, né? Inclusive, né? Eu acredito que após esse processo mais intenso do coronavírus, a gente possa voltar a esse tema para ver que reflexos o corona teve na questão de mercado mais assim, com mais consistência, com mais dados de realidade, né? Mas certamente isso é uma imensa crise internacional que está afetando o mercado, né? Já antecipando, né? As empresas estão demitindo, né? Como é que elas vão pensar em contratar, né? Então, essa é uma hora em que praticamente nada acontece, né? Quanto tempo isso vai durar vai depender das iniciativas que sejam tomadas, da evolução da própria doença, como é que isso vai ser conduzido, né? Eu imagino extremamente complexo para qualquer governante estar lidando com isso. Então, essa é uma circunstância que afeta o mercado, né? E aí, aí o tempo, às vezes é de curto prazo, às vezes é de médio prazo, às vezes é de longo prazo, né? Como eu disse, por exemplo, a questão do Iraque, se eu não me engano, durou um mês e as coisas se estabilizaram. A crise de 2008 foram 6 meses, né? Essa eu não tenho ideia, porque ela tem um reflexo imediato e depois ela tem um reflexo de longo prazo no processo de recuperação, né? Então, bem, mas então vejam, né? Nós temos, por um lado, o mercado quando está estável, né? Ele é vivo, dinâmico, incontrolável, né? Não se sabe o que está acontecendo no dia a dia. As empresas estão tocando, nós estamos tocando, então a gente não consegue controlar. Quando acontecem as crises ou as mudanças, esses quatro pilares aí, né, a gente também não consegue controlar, porque independe, né? Quanto vai durar, a gente não consegue intervir nisso, né? Então, a preocupação sobre como é que o mercado está funcionando, na maior parte das vezes faz com que a gente gaste energia, se preocupe com aspectos que estão fora do nosso controle, seja numa circunstância normal, seja numa circunstância de crise, né?
Então, como eu disse no começo, né, o que vai fazer com que a gente fique mais ou menos tranquilo sobre o mercado e a gente acabe se despreocupando com ele, né? Alguém que se prepara bem, né, normalmente está sendo chamado e curiosamente acha que o mercado está super bem. Alguém que não investiu na carreira, que está com alguma dificuldade, normalmente sente o peso, digamos assim, das oportunidades não aparecerem. Agora, eu não quero que as pessoas se angustiem, né? De repente, não fiz investimentos que devia ter feito, né? Mas às vezes não é tão complexo quanto você possa imaginar. Você pode fortalecer a técnica que você já é o seu foco de carreira, entendeu? Você pode tentar melhorar o que você mesmo já faz hoje em dia, né? Se torne mais atrativo por causa disso, né? Busque consistência naquilo que você faz, né? Porque ainda a experiência ela é fator primeiro de busca no mercado. Então, se você é bom no que você faz, você vai estar sendo atrativo, né? Por outro lado, se você pode, invista em algo um pouco mais sofisticado, como um idioma, uma formação específica melhor, né? Isso tudo vai agregar para que você continue se tornando alvo do interesse e da cobiça das empresas que fazem parte do mercado. Tá? Resumindo, eu sei que o mercado ele gera curiosidade, né? Todo mundo que puder acompanhar e saber quem sabe. Né? Mas se eu posso aconselhar, né, foque em você, se prepare, né, se estude, né, veja como é que você está, né, e deixe as variáveis do mercado, porque a gente, como eu disse, a gente não controla. Né? Nós não somos assim gurus de turbante com bola de cristal. A gente está mais para um termômetro. Quando a coisa fica ruim, a gente sente primeiro. Quando a coisa melhora, a gente sente primeiro também. Tá? Então, a sua carreira é a sua fortaleza maior frente ao mercado. Porque da próxima vez que você me perguntar como é que está o mercado, eu vou ter que te perguntar como é que está a sua carreira. Ok, meus amigos, né, eu concluo aqui esse vídeo sobre o mercado, espero que de alguma forma tenha ajudado, né? Eu espero que vocês possam compartilhar para que a gente consiga abranger o maior número possível de pessoas. Né? Aguardem aí os novos vídeos que a gente vai tentar ter um encadeamento que dê uma sequência nesse processo todo. Obrigado e até lá.